Olá, hoje vou voltar a falar um pouco sobre plausibilidade de ideias. A gente fez uma pequena parada nessa discussão para falar de probabilidades condicionais e era absolutamente importante porque a gente vai estar usando probabilidades condicionais agora o tempo inteiro para falar de plausibilidade, porque a plausibilidade vai ser quão plausível algo é dado que eu aprendi algo, ou supondo que algo é verdade. E esse supondo que, esse dado que, são condicionais. Então era inevitável que a gente precisasse falar um pouquinho e entender o significado desse conceito. Então, gente, não esqueçam de deixar aí que vocês, se vocês gostaram, de se inscrever no canal, de apertar o sininho para serem avisados, de avisar para quantas pessoas vocês quiserem sobre esse material, sobre a existência dele, divulguem conforme vocês acharem necessário. Mas vamos lá. O que a gente quer chegar é poder dizer o quão plausível uma ideia é. A gente viu nos vídeos de lógica dedutiva que a gente não tem como ter certeza sobre descrições do mundo real, a menos em casos muito claros, como coisas que eu defino que são assim. Então eu, por exemplo, se você definir que a cor verde é a cor de uma esmeralda, necessariamente a esmeralda é verde, porque por definição a palavra quer dizer assim, você definiu a palavra daquele jeito. Não existem esses poucos casos em que eu posso estar fazendo definições, ou casos em que eu posso afirmar que algo é falso porque viola alguma lei da lógica, mas exceto esses casos muito triviais, na maior parte das vezes a gente não consegue afirmar para ideias interessantes sobre o mundo que o mundo realmente é daquele jeito e a gente tem certeza. A gente sabe que, do ponto de vista da lógica dedutiva, a gente não encontrou formas de ter certeza sobre as coisas. A gente precisa ver se a lógica indutiva vai permitir para a gente, ao menos, ter formas de medir o quão incertas as coisas são. Porque se for impossível para a gente ter certeza, pelo menos se a gente conseguir medir quão longe ou quão perto da certeza a gente está, já vai ser um grande avanço. Se a gente conseguir dizer que, olha, certeza absoluta eu não tenho, mas neste caso que eu estou comparando essas duas ideias, ou como a gente vai ver, esses dois conjuntos de ideias completos, e esses conjuntos de ideias são mais do que só teorias, eles incluem outras coisas. De qualquer forma, quando a gente estiver fazendo isso, se a gente conseguir dizer que um determinado conjunto, teoria mais várias hipóteses auxiliares, contra outro conjunto, teoria mais várias hipóteses auxiliares, esse aqui é tão mais provável de estar certo do que o outro, que seria mais fácil eu ganhar 10 vezes na loteria do que esse aqui ser pior. Se a gente conseguir chegar lá, isso é praticamente certeza. Para qualquer pessoa que não seja um matemático, ela diria que, não, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Da mesma forma que você pode dizer que você tem certeza que não vai ganhar na loteria. Existe uma chance disso dar errado, mas se milhões de pessoas fizerem essa afirmação, uma vai estar errada. Todos os outros vão fazer essa afirmação corretamente. Se eu fizer, eu vou dar certo. Eu não vou ganhar na loteria. Se um dia eu descobrir que eu estou errado, bom, ganhar na loteria talvez compense o fato de que eu estava errado hoje. Mas a verdade é que eu sei que eu não vou ganhar. Não é uma certeza, mas é uma probabilidade tão baixa que eu posso viver como se fosse uma certeza. A gente gostaria, por outro lado, pode haver casos em que a gente não vai chegar tão perto da certeza. E a gente gostaria de saber quando isso acontece. Quando eu estou muito longe de poder dizer que eu estou certo, e quando na verdade eu tenho bastantes, as evidências que eu tenho são bastante sólidas. Para isso que a gente quer poder medir plausibilidade. Existem algumas formas de demonstrar que a forma correta, a melhor forma, e não só a melhor, mas em alguns contextos a forma correta de eu medir plausibilidade, eu acabo caindo em teoria de probabilidade mesmo, tendo que alterar as minhas probabilidades quando eu aprendo algo novo, de acordo com as regras da probabilidade condicional, de acordo com o teorema de Bayes.
essas regras, essas demonstrações, não me dizem nada sobre como eu começo, quais são as minhas probabilidades iniciais. Mas elas me dizem como é que eu tenho que mudar, uma vez que eu tenha quaisquer que sejam as minhas probabilidades iniciais, como é que eu tenho que mudá-las a partir daquele ponto. Existe mais de uma forma de eu demonstrar que eu tenho que usar as leis da probabilidade. Uma delas é chamada de livro holandês, Dutch Book, que tem a ver com como de evitar que, quando eu estou fazendo apostas, um bookmaker possa usar as minhas preferências para conseguir ele sempre ganhar dinheiro com isso. Eu vou explicar isso no próximo vídeo, mas essa forma ela tem um problema de que ela envolve que eu tenha que estar disposto a fazer apostas. Se eu não quiser fazer apostas, ela na verdade não prova isso, ela sempre foi considerada uma prova mais fraca. Mas ela mostra que eu deveria usar a probabilidade. Existe uma segunda prova que diz que eu deveria usar o teorema de Bayes quando eu aprendo dados novos, que é baseado em princípios de entropia, em questões de maximização de entropia. Eu também vou falar brevemente disso no próximo vídeo, que eu vou usar para fechar o assunto desse vídeo de hoje. Mas existe uma terceira demonstração, que eu não sei porque é menos mencionada que as demais, mas que é incrivelmente mais forte. Ela foi proposta inicialmente pelo Cox, e ela está muito bem descrita num livro do James, que eu vou deixar o link para o livro aí embaixo, eu vou deixar as referências do livro aí embaixo. E o James, no livro dele, ele faz uma demonstração passo a passo, ele mostra todos os passos necessários, e é bastante interessante, porque a impressão que dá é que, a partir do ponto que a gente vai começar, não dá a impressão que a gente não poderia chegar muito longe. Mas é possível fazer uma demonstração de que eu caio exatamente nas leis da probabilidade. E o ponto que ele começa é muito simples. Ele quer que, qualquer que seja a minha medida de plausibilidade, ela tem que obedecer a algumas regras. Primeira regra. Plausibilidade deve ser um número real. Quanto maior o número, mais plausível é. Eu vou depois escolher que essa plausibilidade fique entre 0 e 1. Isso não é necessário, mas isso me permite fazer uma transformação que eu caia em probabilidades mesmo. Então eu vou escolher, pode parecer arbitrário, mas se você quiser ser entre 0 e 2, dobra os números da probabilidade. Vai ficar difícil de interpretar, fica bem ruim, mas se alguém quisesse fazer isso, poderia. Isso não é determinado por essas leis que a gente vai, pelas regras que a gente vai ver agora. Mas se eu limitar entre 0 e 1, é uma coisa bastante razoável. 0 significando que eu tenho certeza que não acontece, 1 significando que eu tenho certeza que acontece, quaisquer valores no meio significando que eu estou mais ou menos certo de que aquele evento vai acontecer, ou que aquela ideia esteja correta, ou o que quer que seja o caso que eu estou analisando. Ele se torna mais plausível. Então, primeira regra, plausibilidade deve ser um número. Segunda regra, equivalência com o senso comum. As regras, os casos em que a gente tem de senso comum, em que a gente não tem dúvida sobre o senso comum, e nisso o James não discute muito bem, mas vale a pena a gente discutir aqui. De qualquer forma, o que ele propôs é que em 3 casos do senso comum, que a gente tem o senso comum muito forte do que deve acontecer, as minhas regras de plausibilidade têm que obedecer esses 3 casos e têm que dar os resultados que eles dão. Tem que funcionar de acordo com o que esses casos dizem. Vou voltar daqui a pouco nesses 3 casos. Na verdade, não é um senso comum geral de ideias de como funciona o nosso raciocínio, mas são casos em que eu tenho silogismos fracos, mas em que é absolutamente claro que a plausibilidade deve ou aumentar ou diminuir, e a gente não consegue enxergar, e nunca ninguém encontrou um caso de exceção para essas condições, nesses 3 casos específicos. Então, a segunda regra desejada é essa equivalência ao senso comum. Finalmente, a terceira regra é que se houver mais de 2 caminhos de fazer a mesma conta, eles têm que dar o mesmo resultado. Ou seja, consistência. A partir dessas 3 regras, simples. Plausibilidade deve ser um número. A plausibilidade tem que concordar com o raciocínio do senso comum, quando o raciocínio do senso comum é realmente forte, a gente não tem dúvida dele. E terceiro, ela tem que ser consistente.
Se tiver mais de um caminho e uma forma de fazer a conta, todas as formas têm que dar o mesmo resultado. A partir dessas 3 regras e nada mais, o James e o Fox conseguem demonstrar pra gente que a gente cai em regras para alterar a plausibilidade, que basicamente são as regras da probabilidade. Sobra uma liberdade, mas que quer dizer que se é uma escolha que eu sempre posso fazer a escolha de tal forma que caia em probabilidade. Sobra um grau de liberdade que basicamente é equivalente a você pegar, se você tiver a probabilidade, se você tiver a probabilidade ao quadrado, também cresce quando a probabilidade cresce, decresce quando a probabilidade decresce. Então sobra esse expoente, do ponto de vista técnico é só isso que sobra, mas se você escolher esse expoente da forma que é mais conveniente, você cai necessariamente nas leis da probabilidade. Tá? E você tem que também mudar a sua opinião seguindo as regras da probabilidade bayesiana. Legal. Vamos só voltar e ver quais são aquelas condições que ele chamava de senso comum, porque esse pedaço a gente precisa olhar com mais cuidado. Na verdade, são 3 casos. Os 2 primeiros são aqueles que a gente discutiu lá atrás, que são os silogismos fracos. Lembra do vídeo de silogismos fracos? Eu vou deixar um link aí também para quem quiser rever, para ver a discussão da gente. Basicamente, eles são 2 casos. Se eu sei que A é sempre que A é verdade, B tem que ser verdade, e eu sei que A é falso, isso não me mostra que B necessariamente é falso. Isso não é um silogismo do ponto de vista da lógica aristotélica, da lógica clássica. Mas, se eu sei que A é falso, isso torna uma das condições pelas quais B poderia ser verdade não está feita. Pode ser ainda que B seja verdade, mas torna menos plausível. E não tem como, não existe uma situação, pelo menos nunca ninguém pensou em uma situação, em que se eu descobrir que A é falso, B iria se tornar mais plausível. A alteração em B pode ser ridiculamente pequena, praticamente indetectável, mas ela altera muito ou pouco, tanto faz, o quanto não é dito pela regra, mas sempre de uma forma a tornar B falso mais provável, ou a tornar B menos plausível. Se eu sei que A é falso, B fica menos plausível. Não B ser falso fica mais plausível. Da mesma forma, se sempre que A é verdadeiro, B tem que ser verdadeiro, se eu descobrir que B é verdadeiro, isso não significa necessariamente que A seja. Se eu tivesse descoberto que A é verdadeiro, sim, B tem que ser verdadeiro. Mas o contrário não é verdade. Era o segundo caso de um silogismo falso, ou, como a gente chama agora, de um silogismo fraco. Por quê? Se B for verdadeiro, fica mais plausível que A também seja. Então a regra é que, quando isso acontece, a plausibilidade tem que aumentar. Note que eu não estou dizendo em nada de quanto ela tem que aumentar, apenas que ela tem que aumentar. Tudo bem? E a terceira regra é a seguinte: se eu sei a plausibilidade de A e B serem verdadeiros junto, de acontecer que ambos são verdadeiros, e eu observo algo que torna A mais plausível, e esse algo não altera a plausibilidade de B. Se A ficou mais plausível e B não foi alterado, A e B serem verdadeiros ao mesmo tempo tem que ficar mais plausível. Porque um deles não mudou, um ficou mais plausível, a chance de eles serem verdadeiros juntos tende a aumentar. Essa é a terceira regra. Note que isso são regras de senso comum para lógicos. Não são regras do senso comum para o dia a dia, onde a gente realmente tem problemas no nosso raciocínio. Essas são regras do senso comum profundamente analisadas, bastante sólidas como regras da lógica. Se a gente aceitar essas condições sobre a plausibilidade, que nesses 3 casos as plausibilidades têm que se alterar, pode ser de muito, pode ser de pouco, eu não estou especificando quanto, apenas eu estou especificando o sinal da mudança. Se tem que crescer ou se tem que diminuir. Se eu aceitar que
essas três que tem que aumentar e diminuir dessas três formas. Se eu aceitar que eu tenho que usar um número, e se eu aceitar que eu tenho que ser consistente nos meus cálculos, podendo fazer a conta de uma forma diferente, essas são as condições nas quais eu caio, em que, no fato de que eu tenho que usar probabilidade como a minha medida de plausibilidade. Senão eu estaria cometendo algum tipo de erro. Note que isso não quer dizer que o uso de probabilidade não vai nos levar a vários problemas. Vai. Porque do ponto de vista prático, de usar a regra, aí a gente cai numa quantidade de problemas enorme. Mas o que a gente discutiu aqui ainda é o caso ideal. Eu estou assumindo que seja possível fazer essa conta. Depois a gente vai ver que fazer a conta mesmo pode ter problemas. Mas por enquanto eu estou só assumindo. No próximo vídeo eu vou voltar um pouquinho a falar de plausibilidade, vale a pena ir probabilidade, de como eu tenho que ir para probabilidade. Vale a pena falar mais uma vez sobre isso para a ideia ficar bem digerida. Mas o que a gente viu hoje é que se eu tivesse as três propriedades que eu quero que sejam obedecidas, o Jaynes as chamava de desiderata, do latim, coisas desejáveis. Então a minha medida de plausibilidade tem que ser uma probabilidade, e quando eu aprendo algo novo, eu tenho que alterar a probabilidade de todos os eventos que eu sei, usando uma probabilidade condicional, ou seja, usando o teorema de Bayes para alterar as minhas probabilidades. Era isso que eu queria dizer hoje. Então, até a próxima aula, onde eu vou continuar um pouquinho com esse assunto. Obrigado. Não deixem de deixar que vocês gostaram, não deixem de divulgar. E até a próxima.